Olá, saudações pessoal! Estamos aqui mais uma vez para um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo trazendo o nosso Evangelho. Lembrando, que agora ele é quinzenal, mas a nossa dica, o que a gente coloca para você aqui é o seguinte: nós vimos aqui com o vídeo de forma quinzenal, mas você deve fazer o evangelho toda semana, E aí, uma semana acompanhado da gente, outra semana, apenas os seus aí. E lembrando, sempre, sempre, em qualquer circunstância, com a gente, sem a gente, com vídeo, sem vídeo, sempre estará acompanhado da espiritualidade, Que não falta nunca. Então, gente, é quinzenal, a gente permanece aqui quinzenal e tal. E também, antes da gente começar, lembro que esse é o vídeo de número 68. Também sempre deixo muito claro aqui: eu não vi os anteriores, tem algum problema? Problema nenhum. Problema nenhum. Só realmente, para você saber que existem anteriores, caso você esteja começando com esse, existem vídeos anteriores, se você quiser, seguir, se você quiser fazer esses outros evangelhos, essas outras reflexões também, ok? Antes da gente começar, aquele recado especial da nossa aguinha para ser fluidificada. A minha já está por aqui, ok? E ao final a gente faz a prece e a espiritualidade, nos auxilia fazendo a fluidificação dessas águas. Também hoje eu estou de volta com o meu evangelho físico, mesmo cenário do anterior, mas de volta aqui com o evangelho físico, para a gente seguir com a nossa leitura, tá? E também lembro, gente, dos intempéries aqui, da vida real, da natureza, que tem vizinho, que tem cachorro, que tem vento, que tem tudo, E que tudo isso sai no vídeo. Mas, como eu sempre digo também a respeito disso, foca no conteúdo. Vai que não é um teste, Vai que não é mais uma prova para ver se a gente realmente foca, se a gente presta atenção, Então, vamos agir como se fosse isso, porque eu não tenho o que fazer realmente, Mas, estamos aqui junto para aguentar junto essa aqui. E, como eu disse, focar no que é mais importante, que é o conteúdo, a nossa leitura, a nossa prece, a nossa reflexão e a nossa união e troca de energias, que sempre, faz muito bem. Então, obrigado desde já pela sua companhia. E para a gente seguir, para a gente começar, na verdade, vamos agora então fazer a nossa prece inicial. E de forma a iniciar os trabalhos de hoje, então, convido você a relaxar, a prestar atenção na sua respiração e fazer com que ela se harmonize, com que ela fique tranquila, com que ela ganhe um fluxo que não seja de tensão e nem de inércia. Através da sua respiração, encontre esse equilíbrio e, em pouco tempo, esse equilíbrio da respiração passa para todo o nosso corpo físico. O sentimos em cada músculo, em cada membro, em cada célula. E em pouco tempo depois, o sentimos também no perispírito, na alma, acalmando nossas tempestades, baixando a poeira das nossas confusões mentais e nos fazendo ver além da barreira que conseguimos, nos fazendo alcançar visão, sentimento e entendimento
daquilo que estava completamente deturpado pela falta da nossa mansietude e pela nossa forte inquietação. Tudo se harmoniza, tudo se acalenta, para que a gente possa seguir e agir conforme nosso livre-arbítrio e conforme nossos objetivos. Que assim seja. Então, que assim seja, né? Que a gente tranquilize, apazigue o nosso interior para poder ajudar, né, o nosso exterior. Afinal de contas, a gente não consegue ajudar lá fora quando aqui dentro a gente está precisando de ajuda também. E ao mesmo tempo, né, olha só, que como não existe receita pronta, como não existe fórmula mágica, ao mesmo tempo, né, às vezes, aliás, é ajudando o outro que a gente se ajuda. Vai entender, né? Acho que a gente não está aqui para entender, a gente está aqui realmente para poder crescer, poder evoluir. Tem coisas que fogem realmente do nosso entendimento e está tudo bem. É porque a gente tem essa mania, né, de querer entender, de querer... Ah, não, se eu não entendo, não está certo. Se eu não compreendo, não está tudo bem. Para quê? Né? Um mundo tão gigante, tão vasto, e a gente desse tamanho querer compreender tudo, querer realmente ter domínio. Esse é o problema, a gente quer ter domínio de tudo isso. Não vai, né, gente? Não vai, e surta querendo isso. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente quer compreender e com a quantidade, não é nem a qualidade. O problema é que a gente quer quantidade. Vamos olhar isso aí com bastante carinho, tá? E voltando alguns evangelhos atrás, a gente tinha os raios de sol aqui junto da gente, ó. Hoje tá voltando, hein? Pessoal, e a leitura que nos coube aqui hoje, né? Abrindo aqui o nosso evangelho antes de começar a gravação, vem lá do nosso capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E um item que eu acredito que seja inédito aqui no nosso evangelho, que é Limites da Encarnação. O item 24, Instruções dos Espíritos, os limites da encarnação. E começa com o seguinte questionamento: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. E se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, num grau mais elevado e diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando a sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito
está em relação com a natureza no mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Então aqui, né, pessoal, esse texto do livro 4 do nosso Evangelho, ele vai falar da questão dos limites realmente materiais, dos limites físicos, digamos assim, né? E não de um limite que às vezes, né, antes da leitura a gente pode achar isso, do limite, por exemplo, né, do que é possível e o que não é possível. E, na verdade, as duas coisas estão ligadas aqui, né? A gente tem essa conexão de ambas as situações. E aqui ele deixa muito claro que, mais uma vez, é a força do nosso pensamento, é o nosso querer, é a nossa luta diária, é a nossa batalha que vai nos levar para onde a gente quer ou não. E, inclusive, né, isso é tão fato, isso é tão interessante que numa determinada ocasião, num trabalho dentro, né, da casa espírita, a gente teve um irmão desencarnado que voltou para pedir, para dizer que a porta estava fechada e que ele não conseguia sair. Que dentro da casa espírita, né, dentro da casa material, enfim, dentro do prédio onde acontecem, né, as coisas, ele não conseguia, tinham fechado a porta, e realmente a porta havia sido fechada, ele não conseguia sair. Então, olha só, porque ele crê naquilo, ele está naquela cristalização do pensamento dele, em que ele tem esse limite. E vamos combinar que com a gente também é assim? Até existe, né, me evadindo aqui um pouco na linha de pensamento, existe um provérbio que é o seguinte, uma história, né, quase que uma parábola também. Um menino caiu num poço, o menino caiu num poço e só tinha outro menino por perto. E muito mais magrinho, muito menor, e mesmo assim sabendo, né, enfim, ele foi, era nítido aos olhos dos outros que ele não conseguiria, mas mesmo assim ele foi socorrer esse menino maior, e conseguiu, com muito esforço ele conseguiu retirar esse menino do poço. Depois todo mundo reunido questionou, mas como que ele conseguiu fazer isso? E aí alguém disse, porque não tinha ninguém lá para dizer que era impossível. E quantas vezes esse, né, é o nosso problema, esse é o ponto final que a gente coloca. Alguém vem e nos diz, não, isso não vai dar certo. Não, isso aí não dá. Não, isso aí não... Olha, nem tenta, né? Profissionalmente isso acontece muitas vezes com a gente, né? Às vezes a gente começa um projeto, começa um novo trabalho, dentro daquilo que a gente já faz, começa um novo projeto, e vem alguém para nós e diz, o que? Isso aí? Geralmente uma pessoa que já está há mais tempo, né? Vem e diz, o que? Isso aí? Isso aí não vai dar certo, nem tenta, nem perde o teu tempo, sabe? E poxa, para nós é como se viesse assim uma bigorna, né? Uma tonelada em cima não é nem da gente, mas da nossa vontade, né? Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente e nós achamos que depois de desencarnado não vai mais acontecer. Acontece, gente. Continua acontecendo, né? E a gente continua tendo os mesmos vícios, a gente continua tendo as mesmas situações e as mesmas limitações. Tem uma área do conhecimento que chama isso de crença limitante. E é feito todo um trabalho altamente psicológico, que é para a gente, né, perder, para a gente conseguir quebrar, descristalizar essa crença limitante. E, né, que, por exemplo, quem só vai enriquecer quem acordar cedo. Quem cedo, né, aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, certo? Só nesse sentido, assim. E é fato isso, gente. Então, se você trabalha de noite, por exemplo, você está fadado a não crescer.
você está fadado ao insucesso. Né? Então, e aí começa, né, a apresentar para a gente vários pontos de vista de situações para a gente ver que realmente, poxa, é a minha mente que em algum momento, por algum trauma, por alguma situação que eu vi, que eu vivi, ou que eu, né, assisti, me coloca isso. E aqui, com o nosso perispírito, não é diferente, né? A gente tem esse limite, e aí, né, assim como acontece na nossa vida real, a gente vai estudando, a gente vai crescendo, e aí existe um baque muito grande, porque às vezes o que a gente estuda aqui, né, é encarnado, quando vai para lá, acaba é tão grande o trauma, eu estou procurando tanto outras respostas, né, do porquê, como é que aconteceu, como é que foi, do porquê, né, e não consigo pensar naquilo que eu já aprendi. Eu pego todo o conhecimento que eu já tinha, eu costumo dizer que a gente tem uma gavetinha, né, do conhecimento, que a gente, tudo que a gente aprende, ou a maioria das coisas que a gente aprende, a gente coloca nessa gavetinha, tranca e pega a chave, ó, bota fora essa chave. A gente não guarda, a gente não fica com ela na mão, com ela no bolso, para poder usar. Mas espera aí, eu acho que eu sei disso. Destranquei a minha gaveta, tá aqui. Não, a gente joga essa chave fora, né? Porque, como eu costumo dizer, não é o que eu aprendo, é o que eu faço com o que eu aprendo. O que eu aprendo não significa nada se eu não fizer nada com isso. E aí, quando eu pego ainda, né, e coloco essa chave fora, então, e aí eu esqueço, às vezes, de quando eu estou do outro lado, pegar, resgatar essa minha chave para poder abrir e ver que, opa, mas espera aí, eu já sei que é assim. Eu já vi isso, eu sei disso, né? Acontece com a gente em tantos momentos e lá não é diferente. E aí a gente se limita naquilo que os outros na imagem, principalmente na imagem que os outros fazem da gente. Não é nem daquilo que a gente sabe o que a gente realmente é, o que a gente realmente pode. Mas a gente ouve, a gente, né, pega tanto externo e não filtra, e a gente vira aquilo que os outros acham da gente e não o que a gente realmente é. Enfim, conectei tudo aqui, né? Mas agora vamos seguir então para a nossa prece final e para a fluidificação das nossas águas. Vamos lá? Mais uma vez harmonizando nossa respiração, recordando do conhecimento, recordando disso que eu sei que começa pela minha respiração, parte para o meu corpo e segue até as minhas intenções e até os meus pensamentos. E assim eu expando, enviando o que há de melhor em mim. E acredite, há muita, mas muita coisa boa. Basta você querer e você se conectar. As pessoas que continuam com essa mente cristalizada, não acreditando no seu potencial, que não conseguem virar essa chave, nós enviamos através dessa irradiação nesse momento toda essa energia, toda essa paz, para que consigam refletir e para que a poeira nas suas mentes também baixe, que consigam ver todo o horizonte imenso que há entre elas, que há diante delas, para que consigam agir, para que consigam ser quem elas desejam ser de verdade, e não uma projeção, não uma imagem. Desta forma também, a espiritualidade nos auxilia, depositando em nossos recipientes com água, muito amor, muito carinho, muita harmonia e essa força para quebrar essas barreiras, para dissolver aquilo que nos impede tanto. Agradecemos pelo conhecimento,
pela oportunidade e principalmente pela companhia da espiritualidade, pelos feitos desse Deus maravilhoso e do seu amor. Que assim seja. Que assim seja, e o nosso brinde final, em nome de tudo isso que vivemos e dessa grande oportunidade. Obrigado a você pela companhia, por mais um Evangelho no Lar, esse Evangelho de número 68. E claro, né, daqui a 2 semanas estamos de volta aqui com o nosso Evangelho no Lar do Educandário Leon Denis, e aí o nosso Evangelho de número 69. Muito, muito obrigado e uma excelente semana para você. Até a próxima.